Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Se eu pudesse intitular essa mensagem nessa noite, o título dessa mensagem seria Quando Tudo Começa no Fim. O nosso Deus, Ele faz isso. Vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz, um versículo muito conhecido, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode se assentar, dando uma salva de palmas para o Espírito Santo também. Muito obrigado, essas palmas foram para mim, eu aceito. Vamos dar agora para o Espírito Santo? Vamos, gente. Vem forte, vem forte, vem forte. Glória a Deus. Amém. Agora ele recebeu. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, para uns pode ser uma mensagem de autoajuda, para outro pode ser uma mensagem que você vai falar, eu acho que isso não tem muito a ver. Mas eu não vim aqui falar do meu achismo, nem da minha mentalidade. Eu vim aqui falar o que a Bíblia nos ensina. Para a ciência humana, há certos momentos da vida que nós ouvimos assim, ó: a minha vida chegou ao fim. Glória a Deus. Está acabado? Não tem mais jeito? Não tem mais solução para o meu problema? Isso na ótica humana. Isso no meu entender e no seu entender. Mas no entender divino, no entender espiritual, quando termina para nós, aí é que começa o agir de Deus na nossa vida. E eu vou provar isso na Bíblia. E Deus colocou no meu coração um exemplo, que veio a este mundo, nasceu, morreu e ressuscitou. Quando para muitos a história de Jesus Cristo tinha terminado, foi aí que foi o engano, foi aí que o momento, a missão que ele veio aqui cumprir, estava apenas começando. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Eu peço, por favor, se você quiser abrir, vamos ler o que diz João, capítulo 19. Por gentileza. Hoje aqui no começo nós iremos abrir um pouco as nossas Bíblias. Capítulo 19. Vamos ver isso um pouquinho. Vamos ver o que Deus tem para falar com essa história muito bonita, que infelizmente hoje tem perdido um pouco da sua força, tem entrado outras coisas ao invés desse tipo de mensagem, desse tipo de palavra. 19, 28, 29 e 30. Quem achou diz amém? Que prediz assim o texto: a morte de Jesus. Capítulo 28 diz: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aleluia. Essa palavra consumado para nós é a seguinte termo: está terminado. Acabou, irmã Isabel. Todos ali estagnados, assistindo aquele momento triste, aquele momento de choro. E eu não vim aqui falar daquelas pessoas que estavam ali. Eu vim nessa noite aqui falar de Jesus. Eu vim nessa noite aqui falar sobre o Espírito de Deus. E eu vim aqui nessa noite falar sobre Satanás. Eu fico imaginando naquele momento Satanás dando risada. E Satanás, eu fico imaginando ele dando a ordem para a morte: morte, pode buscar. Mete o agrilhão nesse homem, morte, porque nós vencemos ele. Nós acabamos com esse ministério. Esse reino dele acabou. Nós acabamos com a vida de Jesus Cristo. E eu fico imaginando Jesus naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor,
naquele momento de angústia, sim, porque ele era humano, ele era Deus, mas veio a este mundo também como humano, e ali ele sentia as dores que a carne sente, ali o coraçãozinho dele, eu imagino, da parte humana, sentindo aquele calafrio, sentindo aquela dor, vendo aquelas pessoas na qual ele amou, vendo aquelas pessoas na qual ele curou, vendo aquelas pessoas na qual ele deu vida, ele trouxe à existência sonho, ele trouxe à existência coisas que essas pessoas achavam inimagináveis, e ele fica olhando, ele falava, como é que pode? Ontem me pediam um milagre, e hoje estão aqui falando para me morrer. Mas este é o significado dessas pessoas que não têm compromisso com Deus. Mais grandioso é o nosso Deus, fundador e arquiteto da nossa fé, que Ele tinha outros planos, porque para Deus é assim. Missionária Leila, se você não quiser falar, Ele usa pedra para a pedra falar. Irmã Isabel, se a senhora não quiser pregar, Ele usa jumenta. Porque Deus, Ele não precisa de nós para agir, Ele não precisa de nós para fazer nada. Nós temos que se entregar esse coração, trazer a essência à morte dEle, dizer para Ele, Jesus, muito obrigado pelo sacrifício do Calvário, e eu sim me coloco à tua disposição. Amém, Deus. Essa é a vontade de Deus, essa é a verdadeira essência do Evangelho do Senhor. E naquele momento eu fico imaginando a morte, só que a morte não chegou a Jesus de uma maneira estúpida como ela chega em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, tem um pecado. Ali ela estava diante de um homem sem pecado, ali ela estava diante de um homem poderoso, de um homem de Deus. Eu fico imaginando a morte chegando até Jesus, falando, Jesus, eu vim aqui, mas só para cumprir as escrituras, Jesus. Estou aqui, a hora que o Senhor decidir, a hora que o Senhor achar melhor, o Senhor me chama que eu estou aqui. E Jesus deve imaginar, é ruim, hein? A minha vida não vai ser entregue em suas mãos, Satanás. Você pode ter planejado isso, você pode ter arquitetado isso, mas a minha vida eu entrego nas mãos do Pai, que está no céu, aquele que vive e reina para todo o eterno. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tem um homem na Bíblia chamado Paulo. Glória a Deus. Homem muito usado por Deus. Veio aqui, aprendemos muito com esse homem. E esse homem fala um versículo na Bíblia que mexeu comigo hoje de tarde. Deus me deu isso hoje de tarde. E Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz, irmã Deise, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. Aleluia. Mas isso foram palavras de Paulo. Homem como eu e homem como você. Ele como humano, ele acabou a carreira dele, guardou a fé, cumpriu sua missão. Mas quem disse está consumado não foi Paulo, foi Jesus. Hoje eu tenho a palavra de Deus para você. Tiago, se falaram para você um dia que você não vai conseguir, se falaram para você um dia que você vai fracassar, eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite. Aquele que diz está consumado, está apenas começando a grande obra da tua vida, é só você crer. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te levantar você nessa terra como uma palavra. Que é a seguinte, você só está fazendo o teu testemunho. Você vai testemunhar aqui e muitas pessoas vão se converter aos pés da cruz através do teu testemunho. Tome isso nessa noite e a vitória já é sua. Vamos glorificar que o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Pelo lugar do Espírito Santo do Senhor está falando no teu coração. É antes de você receber a tua vitória. Se tem gente aqui que você ouviu o ditado, a minha vida acabou, está no fundo do poço, eu tenho outra palavra para você. É aí que vai começar a tua história, é aí que Deus vai entrar nessa peleja, é aí que Deus vai mudar o teu cativeiro, porque para Ele entrar na tua história, para Ele entrar na tua vida, você tem que se ajoelhar, se prostrar diante dele e dizer, Deus, cheguei, eu vi, eu combati o bom combate, acabei a carreira, com as minhas forças eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu irei vencer essa batalha. E Deus nessa noite, Ele quer selar o compromisso dele na sua vida. Nessa noite Ele quer estender
Só acaba quando ele fala, está acabado. Só termina quando ele fala, está consumado. Deus é tão misericordioso. Ele mostra pra gente o poder dele de uma tal maneira. Ele mostra pra gente que é como ele quer. Quando ele viu um profeta chamado Isaías ao rei Ezequias, rei de Israel, ele fala, profeta, vai até meu servo Ezequias e diz que ele vai morrer. Meu Deus. Eu fico imaginando quando Ezequias fala para Ezequias, rei, o profeta está aí, coraçãozinho do rei, ó. Ah, Jesus, é o profeta de Deus que está chegando, Jesus. A minha enfermidade vai ser curada, muito obrigado, meu Deus. Aí chega o profeta e fala a Ezequias, Deus mandou dizer que você não vai viver, mas que você vai morrer. Se prepara que Deus vai te levar. Meu Deus. A Bíblia fala que o rei, num gesto de humildade, num gesto de obediência, bota a sua parede para a parede e começa a falar com Deus. Deus, Soberano. Tu foi comigo em tantas Aleluia, batalhas. Jesus. Glória a Deus. Tu fez tantos milagres em minha vida, Senhor. Meu coração, Senhor, está aflito, porque eu pensei que a história seria outra. Aí eu fico imaginando, isso não está escrito na Bíblia não. Nem tudo está escrito na Bíblia, porque senão não precisava o Espírito Santo dar revelação para os É profetas. verdade. Eu fico imaginando Deus falando para o Espírito Santo, falando, sabe, Duma, a última palavra é minha. Eu aqui mando, profeta Isaías, volta e muda o veredito. Fala para o rei que ele tem mais 15 anos de vida segundo a minha palavra. Aleluia. Então, para aquele que está consumado, mesmo sendo a palavra de Deus, ele revoga e volta atrás. Sabe por quê? Por causa de uma palavrinha chamada fidelidade. Oh, aleluia. Eu vou provar isso para Louvado seja você, teu nome, Senhor. usando o maior instrumento que vem nessa terra, que hoje nós adoramos a Ele, o nosso Deus Jesus. Quer ver? Vamos na Bíblia, Mateus 26. Vamos lá? Não pare de glorificar. Deus, que maravilha. Deus tem mistério para desenrolar aqui nessa noite. Oh, louvado seja teu Deus tem nome, mistério para desenrolar Senhor. nessa noite. Basta você crer. Basta você crer que o melhor de Deus está para cair sobre a sua vida nessa noite. Recebo, Deus. Ei, Aleluia. nós vamos falar de um homem. Oh, Jesus. Irmã Isabel, Deus, porque a Bíblia fala que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma coisa. Um é poderoso, mas que quando foi feita a proposta para ele, você vai descer lá embaixo e você vai ganhar aquele povo tete a tete, e você vai